ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez, mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo se alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Entrei no templo, diga. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos. Você fez isso hoje, meu irmão? Para conversar com o Senhor. Ele tem uma palavra para você nessa noite. No peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, ajoelhado, ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez, mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Diga. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo se Levante suas mãos para cantar essa frase, diga. Agora sou um novo crente, aleluia. Olhe só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça em oração. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai celestial, nós te bendizemos, Senhor, por teu amor, por tua graça derramada em nossos corações, neste momento santo, Senhor, do culto divino. Abrimos a tua palavra, Senhor, certíssimos de que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, ó Deus, o nosso Consolador e amigo, Pai, o Espírito Santo da verdade, o Senhor trará aos nossos corações uma palavra, palavra de vida eterna, palavra que nos consola, que nos conforta, palavra que nos renova, palavra que nos abençoa, palavra de Deus. Pai, manifesta a tua presença nessa mensagem bíblica, é o que nós te pedimos, por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias
na epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3. Por favor, encontre mais uma vez essa mensagem da palavra. Hebreus, capítulo de número 3, nós lemos inicialmente os versículos de 1 até o de número 6. Mas nesse momento eu quero mais uma vez reler apenas o versículo 6. Enquanto logo após a leitura, você permanece com a sua Bíblia aberta. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Glória a Deus para sempre. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse querido capítulo. Amados e queridos irmãos, a epístola do escritor aos Hebreus é uma epístola preciosíssima. Na verdade, quando nós chegamos nessa epístola, nós sentimos a necessidade, a importância de voltarmos ao Velho Testamento, de lermos, de estudarmos um pouquinho, pelo menos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque nem sempre é fácil compreendermos todas as figuras, todos os símbolos, todas as comparações que o apóstolo, que o escritor, quem sabe dessa epístola, faz. Porque ele usa figuras, símbolos proféticos do Velho Testamento para poder explicar o plano santo redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque essa epístola foi escrita aos cristãos judeus que estavam sofrendo grande perseguição. E não somente isso, o escritor queria encorajá-los e falar-lhes que uma nova revelação era dada e que aqueles símbolos proféticos do Velho Testamento, sombras e figuras, agora todos eles se cumpriam através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto sagrado começa de Hebreus falando que Deus antigamente tendo falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. É um texto lindo. Na verdade, os escritores acham até mesmo que parece mais um grande e maravilhoso, elaborado e santo sermão do que propriamente uma epístola. Mas ela é preciosíssima, a epístola do escritor aos Hebreus. E hoje, meditando um pouco no capítulo 3, o versículo de número 6, trouxe ao meu coração, se ressalta no corpo desses 6 primeiros versículos, na verdade, algo muito precioso quanto à revelação do Senhor Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia aberta, você observa que no título, a mensagem fala de que Cristo é superior a Moisés, e é exatamente essa parte, além de falar sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Mas essa superioridade de Cristo em relação a Moisés é o tema básico, principal. É como que um texto áureo que perpassa toda esta epístola. Mas quando chega no versículo 6, você observa essa palavra, a qual casa de Deus, diz o texto, a qual casa somos nós. E foi essa palavra que tocou muito o meu coração. Muitos textos na epístola aos Hebreus, se você observar, já teve o privilégio de ler e estudar, nem sempre são de fácil compreensão, porque à primeira vista estão se reportando a fatos históricos, a acontecimentos, a coisas que se passam nas terras bíblicas, que envolvem costumes, que envolvem tradições e tantas outras coisas que na verdade é necessário um pouco de conhecimento para podermos alcançarmos o todo da revelação. Eu não terei tempo de fazer isso especificamente, mas dentro do contexto da mensagem, preciso contextualizar os meus irmãos sobre isso. Neste versículo de número 6, esse texto, principalmente dos versículos 1 até o 6, você vai observar que desse versículo 6, esse versículo, se nós distinguirmos, nós vamos observar aqui que Moisés aparece como servo da casa de Deus, comparativamente a Cristo que aparece como filho. Você fala isso para um cristão judeu, já era um tanto quanto difícil explicar. Imagine para o judeu cumpridor da lei de Moisés. No capítulo 3,
eu posso observar, pelo menos de relance, dentro do tempo que o Senhor nos concedeu para meditar um pouco nessa palavra, que o escritor, o autor, ele enfatiza aqui o propósito praticamente do livro inteiro, que é mostrar aos hebreus, os que criam na lei de Moisés, um novo pacto, um pacto estabelecido, e que era superior, glória a Deus, superior ao antigo pacto de Moisés, que ele havia falado, o pacto que estava lá escrito na lei. E em Hebreus, dos textos dos versículos 1 até o 6, você agora com a sua Bíblia aberta, pode distinguir algumas coisas. O autor, ele passa a usar diferentes figuras para explicar esta questão do relacionamento de Jesus com os crentes. Não era fácil para você colocar isso na cabeça de um judeu, mas o apóstolo estava convicto de que poderia fazê-lo e socorrer os nossos irmãos, os cristãos judeus, que estavam sob forte sofrimento e perseguição, e encorajá-los a não perder a fé e nem voltar atrás na caminhada. E você agora que está com a Bíblia aberta, pode observar no início da mensagem do capítulo 3, algumas coisas que são maravilhosas, porque ele começa a falar da superioridade de Cristo em relação a Moisés, e nós sabemos muito bem, meus irmãos, que Deus muitas vezes usou pessoas para poder realizar o seu propósito. Muitas vezes Deus usa de figuras, usa de eventos para ilustrar verdades maravilhosas. E isso fica muito claro e patente no livro do escritor aos Hebreus. Então veja no capítulo 3, o homem de Deus começa falando sobre o mensageiro da casa de Deus, a quem nós devemos ouvir. Ele fala também sobre o sumo sacerdote, através de quem vinha a palavra de Deus antigamente. Glória a Deus. Observe no capítulo 3, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai, vejam a preocupação do autor, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Glória a Deus. Uma coisa que é maravilhosa, porque no antigo pacto, Moisés, o enviado, era considerado como um apóstolo, como um mensageiro. Arão era o sumo sacerdote. Mas agora chega o homem de Deus e disse: olha, vocês precisam saber de algo glorioso. Considerai a Jesus Cristo. E ele chama os irmãos santos, participantes da vocação celestial, apontando para a redenção. Considerar Jesus Cristo, agora apóstolo e sacerdote. A figura do Cristo, nessa figura santa, se coagunava, aglutinava essas duas funções gloriosas. Apóstolo, aquele que foi enviado, tinha a mensagem, mas também o sumo sacerdote da nossa confissão. Glória a Deus. Então você observa nesse primeiro ponto algo maravilhoso, que em Jesus, não somente como apóstolo e sumo sacerdote, como apóstolo ele traz a mensagem, o enviado do Senhor como sumo sacerdote. Agora, ele disse, nós temos agora não um sacerdote conforme aquele que ministrava no templo, com aquelas tradições, com o sacrifício dos animais. Não tem mais nada disso. Ele agora é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele rasgou o véu e nos abriu um novo e santo vivo caminho, e esse sacerdote não precisa mais entrar uma vez no Santo dos Santos, uma vez por ano, para interceder por mim, para interceder pelo povo, porque você mesmo agora tem acesso para ir à presença do Pai, porque Jesus Cristo rasgou o véu e nos abriu o santo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Mas também, além desta realidade, você observa no versículo 2, que ele fala de uma espécie de administrador da casa de Deus. Veja o que diz o texto: sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Glória a Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Glória a Deus. Lembre-se que Jesus, quando falava do templo, as pessoas admiradas com a estrutura, os seus discípulos, olha,
olha que estrutura. Ele disse: eu digo que esse templo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra, mas ele pode ser destruído em 3 dias, ser edificado. Eles não conseguiram entender. O Senhor estava falando de um templo espiritual, estava falando do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, é esse que edificou uma casa, não mais uma casa feita por mãos humanas, mas uma casa eterna, feita nos nossos corações, para que nós pudéssemos lhe obedecer. Embora, irmãos, aqui a ideia central desse texto, você está em Hebreus, ele está ressaltando aqui a diferença entre Cristo e Moisés, e aqui é o ponto onde a palavra vivificada do Senhor veio ao meu coração, porque há uma afirmação nesse texto, de Hebreus 1 até 6, que ela é muito especial, uma afirmação, irmãos, que fala de forma profunda aos nossos corações. E isso para o nosso crescimento como cristãos. Observe que quando o escritor da carta afirma: a qual casa somos nós, eu estava pensando o que imaginava o autor dessa epístola quando colocou essa frase: a qual casa somos nós. Talvez você esteja pensando também um pouco agora, o que estava pensando o autor desta carta? Eu imagino, meus irmãos, algumas coisas, e quero compartilhar convosco exatamente sobre isso, numa mensagem singela, simples, mas ao mesmo tempo profunda e gloriosa. Quem é templo e morada do Espírito Santo? O apóstolo Paulo um dia chegou na igreja de Corinto e disse: meus irmãos, não sabeis vós que vocês são templo e morada do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? No outro texto ele diz: foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é muito profundo. A qual casa somos nós? Imagine que Moisés, o libertador, imagine Moisés, o profeta, Moisés que tirou o povo do Egito e da escravidão, mas imagine agora o Cristo superior, aquele, glória a Deus, que era o último sacrifício efetuado uma vez para sempre pelo próprio Pai, apresentado lá na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, a oferta do próprio Deus. Mas quando o homem de Deus disse: a qual casa somos nós? Você está com a sua Bíblia aberta, veja. E na verdade Moisés foi fiel, versículo 5, em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar, mas Cristo como filho, não mais como servo, agora como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Glória a Deus. Somos casa de Deus, meus irmãos e meus amigos. Somos casa de Deus. Você pode dizer para quem está ao seu lado isso? Somos casa de Deus? Somos casa de Deus. Somos casa de Deus. Somos casa de Deus quando, pastor? Quando nós permitimos que Ele habite em nós, fazendo morada no nosso coração, gerindo os nossos impulsos, dominando os nossos pensamentos. Pastor, não pensava que chegava a tanto. É isso que é a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E nós somos casa de Deus quando permitimos que Ele entre no nosso coração. Quando Jesus deu o brado lá na cruz do Calvário e expirou, o véu do templo rasgou-se. A presença do Senhor que se manifestava no meio do povo no Velho Testamento, se manifestava na nuvem, se manifestava sobre a tenda. A glória do Senhor muitas vezes se manifestava em meus relâmpagos, os trovões, no cume do monte. Então Deus andava com o povo, estava ao redor do povo, se manifestava no meio do povo, mas Ele não estava no coração do povo. Mas o Senhor apontava para esta realidade gloriosa, agora falando de um novo pacto, do Cristo que era superior. Enquanto Moisés era um servo desta casa, havia um filho, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que quando o Senhor expirou, e veja que Ele diz: Pai, está consumado. Glória a Deus. Um novo coração agora seria dado.
a homens e mulheres. Quando o véu do templo se rasga, naquele mesmo momento, os cordeiros eram também imolados na Páscoa, lá em Jerusalém. Enquanto que o Cordeiro de Deus estava no Calvário. E na mesma ocasião, o véu do templo se rasga. E não era normal o sumo sacerdote passar na Páscoa, no Santo dos Santos, pelo véu. Isso só acontecia na festa do Yom Kippur, da expiação, final de setembro, começo de outubro. De tal sorte que eles ficaram pasmos, os sacerdotes. Certamente vamos morrer. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Mas o Filho de Deus, quando deu o brado, o véu do templo se rasgou. Rasgou-se de alto a baixo. E a presença do Senhor que habitava, que se manifestava lá na arca, no propiciatório, uma vez por ano, glória a Deus, quando o sacerdote ali entrava, agora sai de um templo feito por mãos humanas e passa a habitar no coração de todos os homens que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quantos já permitiram que Ele morasse no seu coração? Que Ele esteja no seu coração? Que Ele faça parte da tua vida? Que Ele gerencie os teus impulsos, os teus pensamentos? O Senhor mora no seu coração? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. A qual casa somos nós? Não é mais uma casa feita por mãos humanas, é um templo espiritual, onde o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito e diz que eu também sou filho de Deus. Mas, meus irmãos, nós somos casa de Deus também, quando nós permitimos, quando nós não permitimos que o pecado esteja presente nos cômodos desta casa. Isso não é fácil de administrar e nem de lidar, mas nós somos casa de Deus. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Essa é uma palavra muito forte e muito gloriosa ao mesmo tempo, porque somos casa de Deus quando não permitimos que nenhum cômodo da nossa vida, e quando eu falo de cômodo, eu estou falando da nossa mente. Nós estamos falando, meus irmãos, do nosso coração, dos nossos sentidos, das nossas atitudes, dos nossos atos. O pecado não pode permanecer nesta casa, porque esta casa é de Deus. Quem se manifesta nela é a glória de Deus. No passado, a glória de Deus se manifestava na tenda da congregação. Quando Deus se manifestava ali, a expectativa do povo era grande, esperando a palavra do Senhor, esperando a mensagem do Senhor. E hoje você pode alegrar o seu coração, porque como casa de Deus, o Espírito Santo se manifesta. Você tem acesso ao coração de Deus, ao coração do Pai. Você ouve a sua voz, Ele fala com você. Quem ouve a voz de Deus, quem fala com Deus, quem tem acesso ao santuário de Deus. Meus irmãos, isso é muito glorioso. Nós somos casa de Deus quando nós não permitimos que nenhum desses cômodos da nossa casa, que estão relacionados à nossa mente, e como a nossa mente, porque o pecado, ele começa, nós somos atraídos, e ele começa a nível dos pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É na nossa mente. Os nossos pensamentos muitas vezes são inconstantes, e o apóstolo diz: leve ao cativeiro do Senhor todos os vossos pensamentos. Porque como o apóstolo Paulo falava da sua luta interior, daquela titânica luta. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele começa o capítulo de número 8 dizendo: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos podem celebrar esta libertação? Não há mais condenação, não há mais culpa. Embora o diabo pode chegar lançando culpa, te acusando com alguma coisa, o sangue de Jesus continua poderoso para nos libertar de todo o pecado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Que esses inimigos sejam expulsos, sejam jogados fora. Resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Que nenhum cômodo da nossa casa, a qual casa somos nós. Glória a Deus.
Ainda há uma terceira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, que nós somos casa de Deus, quando nós, meus irmãos, no nosso viver, decidimos andar nos passos de Jesus, nos passos que Ele andou. E quando a gente fala de andar nos passos que Jesus andou, nós estamos falando de uma vida de santidade, estamos falando de algo desafiador para a nossa vida, neste mundo de tantas coisas profanas, de tanta incredulidade, nesse mundo de tantos pecados, de tanta violência, de tanta insegurança, de tanta deturpação, de tanta licenciosidade, de tantas coisas que desagradam a Deus. Andar em santidade e pureza parece algo utópico para quem não conhece a Jesus, mas para nós que servimos a Deus, é o desafio diário de quem toma a sua cruz e segue ao Senhor. Glória a Deus. Uma vida santa e pura, para andar de conformidade com o querer do Senhor. Essa é a casa com a qual nós temos que lidar, a casa espiritual. Eu lembro-me muito do texto, daquele amado texto do apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Meus irmãos, vós como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Glória a Deus. Sois edificados, e antes de dizer casa espiritual, ele fala de sacerdócio santo. Veja que agora são mais privilégios que estão vindo a esta casa, porque nós não somente somos o templo e morada do Espírito Santo, mas recebemos um sacerdócio. Eu e você, como sacerdotes da casa, podemos ir até a presença do Senhor, até o seu santuário. Ele diz, para que possam apresentar sacrifícios agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então os sacrifícios são apresentados ao Senhor por Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos o versículo que está na tela? Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A pergunta é: nós como casa espiritual, quais são os sacrifícios que estamos oferecendo a Deus? Sacrifícios aceitáveis? Às vezes temos dificuldades, irmãos, no nosso dia a dia, no cotidiano. Alguns têm dificuldade até mesmo de vir à casa do Senhor, de adorar, de apresentar um sacrifício aceitável ao Senhor. Se não é um cômodo desta casa que é você, desta casa espiritual, há algo que desagrada ao Senhor. A Bíblia diz, se eu abrigar pecado no meu coração, Salmo 68, se eu abrigar pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas também diz, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é quem apaga, que é a propiciação, quem cobre todos os nossos pecados. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Levante sua mão e diga assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Quantos desejam para o seu coração que o Senhor lhe ajude a ser essa casa espiritual que você quer ser? Mas o pecado de perto nos rodeia. E a Bíblia diz, o apóstolo, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, a qual casa somos nós. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, se você ainda puder acompanhar no versículo 6, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, você é a casa de Deus, você é a casa de Deus, a qual somos nós. Então, se tão somente conservarmos firme a confiança. Esse era o temor do escritor aos Hebreus. O temor dele é que eles perdessem a confiança. O temor é que eles se desencorajassem diante das pressões, das lutas. Meu irmão, não se desencorajem, não esmoreça, não enfraqueça, não desista. O Senhor está contigo, o Espírito Santo habita no teu coração.
Ele te renova, Ele te abençoa, Ele te restaura, Ele é quem perdoa, glória a Deus. Ele é quem lança fora todo o temor, Ele te liberta da culpa do pecado. Você é nova criatura, o teu passado já passou, glória a Deus. Diante do Senhor, o teu passado não existe mais. Eu vejo aqui homens e mulheres sem passado, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E o texto diz, tem que guardar firme, conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim, porque existe uma glória, irmãos, a glória da esperança. Eu creio que isso é um dos temas fantásticos da Bíblia Sagrada, a glória da esperança. Porque a glória da esperança fala de Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala isso. A esperança que nós cremos não é aquela do ditado popular. A esperança é a última que morre, não. A esperança que nós cremos e vivemos é a glória da esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Levante sua mão e diga essa palavra santa. Cristo em vós. Cristo em vós. A casa de Deus, a qual somos nós, Cristo em vós, a esperança da glória, glória ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos esta casa, em que Ele possa habitar, moldando o nosso ser a cada dia, para sermos um cristão melhor. Deixe concluir essa mensagem fazendo uma leitura, com toda a igreja em pé, porque nós vamos cantar para orar. Vamos ficar em pé para ler esse texto. Pastor, mas a mensagem é pequena, não precisa ser grande para ser uma grande mensagem. Não é a extensão do sermão, é a essência dele. Se você sair daqui hoje convicto que você é casa de Deus, e essa casa de Deus não pode ter nos seus cômodos nenhum pecado que desagrada o Senhor, se você entender que você tem que ficar firme em meio a esse tempo de crise, em tempo de desencorajamento, de fraqueza, de instabilidade, de insegurança, nós temos que continuar firme, porque a nossa redenção está mais próxima, mais perto do que você possa imaginar. Agora você vai abrir a sua Bíblia, ou vamos acompanhar todos juntos no telão, porque assim todo mundo vai ler de uma forma bem alta. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o de número 23. Esta é uma palavra como que o apóstolo volta ao mesmo tema, porque lá no capítulo 3, de 1 a 6, ele apresenta como que o propósito do livro, que apontava para um Cristo superior, que apontava para o sacrifício perfeito, que apontava para a nossa redenção, que apontava agora para você, não dependendo de Arão para te representar como sumo sacerdote, mas dizendo que você é um sacerdote também santo na presença do Senhor, dizendo que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote, mas você é irmão santo. Glória a Deus. Por isso, nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 13, ele diz, saiamos, pois, fora do arraial do mundanismo, do pecado, levando o seu vitupério. Se você observar, esse texto é maravilhoso, Hebreus 13, 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício e louvor, isto é, o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Sair fora do arraial, esse texto aqui está relacionado com aquele dia em que os israelitas estavam adorando um bezerro de ouro, e Moisés desce do monte, e quando vê todo aquele povo envolvido diante de uma imagem idólatra, um bezerro de ouro, a forma do boi, do boi que era adorado no Egito, do ápice, se não me engano. E eles encontraram uma forma, porque é sempre assim. Aonde foi guardada aquela forma? Será que fizeram? Eu acredito que alguém levou aquela forma. E Arão era o sumo sacerdote, mas estava tão envolvido, foi tão pressionado, que quando Moisés disse, meu irmão, você é o co-pastor da igreja, como é que você permite isso? Ele disse, não, o povo começou a trazer aqui uns anéis, e uns colares, umas coisas, e uns pendentes, e eu peguei o ouro, joguei no fogo, aí saiu esse bezerro. Não é assim que o pecado sai não, irmão, jogando, não, tem uma forma, um negócio. Eu sei que isso é outra mensagem. Sabe o que Moisés fez naquela ocasião, Êxodo 32? Quem estiver do lado do Senhor, saia a mim fora do arraial. Era o arraial da idolatria, era o arraial do pecado. O povo se banqueteava em orgias sexuais.
Era algo tremendo que estava acontecendo. A Bíblia não conta, mas a tradição conta que a mulher de Moisés, Zípora, estava presa a um poste ídolo para ser sacrificada, aquele bezerro de ouro. Mas quando ele gritou: quem estiver do lado do Senhor, vem a mim fora do arraial, todos os levitas saíram. Ele colocou a tenda da congregação fora daquela zona de pecado. E os levitas foram até lá. É por isso que quando foram distribuir as terras para os filhos de Israel, não havia porção para a tribo de Levi. E quando eles recorreram ao homem de Deus e disseram: e nós, o que vamos receber? Porque não houve porção para nós, todas as tribos. Então o homem de Deus, Josué, disse: o Senhor será a vossa porção para sempre. Porque naquele dia em que todos estavam adorando um bezerro, em que o Senhor clamou para sair fora do arraial da idolatria e do pecado, vocês saíram, porque nós saímos também. A nossa porção é o Senhor para sempre. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da casa de Deus. Glória a Jesus. Mas vamos ler todos juntos agora, Hebreus capítulo 10, versículos de número 19 até o de número 23. Vamos lá, 1, 2, 3. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, olha aí, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Como? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Na tradução corrigida, que eu estou com ela aqui hoje, diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem tem esse grande sacerdote? O Senhor Todo-Poderoso, sobre a casa de Deus. Essa casa aí tem dono, meu irmão. Esse coração tem dono. Esta vida tem dono. A tua vida está guardada em Deus. Você é casa de Deus. Diga quem está ao seu lado, pelo menos 2 pessoas: você é casa de Deus. Deus habita no teu coração. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no teu coração. A qual casa somos nós. É por isso, irmãos, que o concerto é superior. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você que está aqui esta noite, um senhor, uma senhora, um amigo, uma amiga, ainda não aceitou a Cristo. Eu queria que você sentisse a alegria desta esperança de ter Cristo morando no teu coração, de ser casa espiritual, de ser templo e morada do Espírito Santo. Irmãos, vamos louvar a Deus. Se você desejar se reconciliar, venha. Se desejar aceitar a Cristo, venha hoje, porque Cristo quer morar no teu coração. Ele quer transformar o teu coração num santuário. Ele quer tocar a tua mente, os teus pensamentos. Venha rápido, porque o Senhor tem falado contigo nesta noite. Quem pode cantar? É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Deu-me paz e perdão. É Ele que dá paz e perdão. Diferente hoje É Ele que entra na tua casa. é o meu coração. Coração. Toda a igreja.
sua mão. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados, nós ainda temos um tempo na presença do Senhor, e nós vamos agora adorar o nosso Deus com uma oferta especial.